Muito bem. Então, iniciando a nossa terceira aula, né? Diga, Andréia, você disse na última turma, ou no nosso último encontro, que tinha uma pergunta. Me ajude aí a lembrar. Sim, eu havia perguntado naquele momento se havia alguma relação entre transgeracionalidade e complexo de Édipo. Tá. Ah, essa é daquelas perguntas boas, né? De novo, a gente vai cair nessa ideia e essa necessidade de atualização, né? Do que é a proposta do Freud sobre o complexo de Édipo e aquilo que os pós-freudianos eles vão de alguma maneira ajustar, né? Agora, veja, o Freud vai dizer que o id é herdado, ou seja, a gente tem na nossa história, né, genética e psíquica, a gente tem aquilo que, de alguma maneira, os nossos antepassados eles viveram. É mais ou menos assim, a gente vem com uma espécie de chip instalado, né, aonde a gente vai naturalmente saber viver e fazer algumas coisas. Do tipo, ninguém nos ensina a mamar, né? Ninguém nos ensina a reclamar de dor através do choro, enfim, alguns movimentos que são entendidos até como instinto de sobrevivência, né? Isso é histórico, isso vem de uma história que não é só familiar, não foi só meu pai que nasceu assim, meu avô, mas o ser humano desde sempre. Lógico, também entendendo a questão da evolução, o Freud olha muito lá para Darwin e tal. Então, eu penso que se o id é herdado, id que é o nosso polo pulsional, que de alguma maneira representa e fala de desejos, eu acredito que sim, eu posso desejar, eu posso desenvolver a minha experiência edípica com base na minha mãe, no meu pai, no meu avô, na minha avó. Inclusive, e aí isso é muito polêmico, então eu vou dizer com aspas, tá? Eu acredito que até a possibilidade, né, daquilo que o Freud chamava de inversão, ela pode estar ligado a algum tipo de herança psíquica baseada nesse id, né? Ah, mas o que que confirma isso? Diria que nada. Mas já tive alguns casos que eu observava isso, que eu analisando ele descobria no processo de análise que o pai em algum momento já manifestou esse tipo de desejo, esse tipo de orientação, enfim, ou inversão, e aí aquilo pro analisando, eu falo, poxa, será que isso não é uma herança que eu tive do meu pai? Mas eu nem sabia disso, eu descobri esses dias. A gente sabe que os inconscientes reagem, então assim, existe aí sim alguma questão, né? Não é à toa que existem aquelas falas, né, de maldição hereditária, né, que não é o que a psicanálise entende, do tipo, os homens da minha família eles são alcoólatras e por aí vai. Então, existe aí alguma questão ligada a isso, né? As gerações e tal. Mas eu diria que vou só até aí. Uma carga de ração. Não E no sei se seu eu te país? respondi, Andréia. Super. Daí eu até quero aproveitar, depois que eu fiz essa pergunta, que eu só havia ouvido o termo, né? Na verdade, não tinha conhecimento. Daí eu até busquei essa obra que ela, embora não tenha chegado em nada do Complexo de Édipo ainda, mas faz todo sentido com o que eu li até agora, viu? Então, o que você disse aqui, do seu entendimento, faz todo sentido. Esse livro é maravilhoso. Olha aí. Deixo como indiquei para vocês, da Blucher. Olha aí, turma, a indicação da Andréia. Esse também não conhecia. Muito legal. Mostra mais uma vez, por favor, Andréia. E diga aí o nome, porque aí você aparece na tela. Tá dando para ver? Ele chama Transgeracionalidade e Intergeracionalidade.
que na verdade tem a ver com a distância entre as gerações desse trauma psíquico que é atravessado de geração para geração. Junto com esse, eu adquiri esse aqui também, que trata basicamente do mesmo assunto. Só que esse aqui está muito mais encantador, viu? Excelente esse material aqui. Muito bom. É isso. Indicações importantes e necessárias. Muito bem, gente. Bom, pediram aqui, Rosana, para colocar o nome dos livros e autores e editora no chat. Andréia, se você puder fazer isso. Vamos lá, gente. Vamos retomar aqui então a nossa leitura, como é o proposto. Na última... Opa, não é esse o slide. Deixa eu fechar, porque senão vai ficar abrindo o tempo todo. Cadê você? Muito bem. Acho que agora vai, hein? Muito bom. Paramos na aula passada aqui na página 21, né? No começo era o corpo de sensações erógenas. Eu vou reler, né, essa parte aqui só para que a gente consiga linkar, tá? A passada e com a aula de hoje. Então, por volta de 3, 4 anos, todos os meninos focalizam seu prazer sobre o pênis, vivido ao mesmo tempo como órgão, objeto imaginário e emblema simbólico. Nessa idade, o órgão peniano torna-se a parte do corpo mais rica em sensações e impõe-se como a zona erógena dominante, uma vez que o prazer por ele proporcionado à criança torna-se a referência principal de todos os outros prazeres corporais. Ou seja, o Freud vai falar do desenvolvimento psicossexual que a gente já sabe, aonde ele fala do início na fase oral, depois na fase anal, até que então se chega ali na genitalidade, né? E aí, por volta de 3, 4 anos, a criança volta-se para essa zona erógena que envolve, no caso do menino, o pênis. Antes dessa idade, os locais de prazer eram a boca e depois o ânus, e a atividade muscular. Não esqueçamos que o prazer de andar, correr e agir prevalece em todos os bebês entre 2 e 3 anos. Ao passo que, com 4, todo o prazer corporal, seja qual for o lugar excitado, repercute no nível de seu pequenino pênis, sob a forma de um arrepio de prazer, né, que é o que já ouvi de mães, né, dizendo assim, olha, meu filho disse que ele, assim, mamãe, eu não sei o que estou sentindo, me dá uma sensação de que eu não sei explicar, né? Então, algo que a gente ouve relatos, muito possivelmente a gente não se lembra, né? Eu, por exemplo, não me lembro lá de 3 ou 4 anos de idade de viver essa experiência. Mas normalmente as mães, os pais relatam isso, né? Em outras palavras, se um menino de 4 anos sente prazer em olhar o decote da mãe ou gosta de se mostrar nu em público, ou ainda, excitado pela brincadeira, morde a coxa da irmãzinha, né? Peraí. Gente, hoje tá... Diremos que todos esses prazeres sentidos pela excitação dos olhos, dos dentes ou do corpo inteiro são prazeres que repercutem no nível de seu pequeno sexo e já lhe fazem viver uma excitação genital. Importa falarmos, né, que nem sempre a criança vai entender o caminho para isso, o processo disso, né, está ainda em desenvolvimento, em descobertas, né, e naturalmente não faz a relação
estou olhando para o decote da minha mãe, né, vendo os seios, esse que foi muito provavelmente o primeiro objeto de prazer que tive, né, onde eu era amamentado, mas mais do que isso, era a partir desse contato que eu recebia amparo, carinho, a presença e tal, e por isso eu fico excitado. Não, a criança não faz ideia desse processo, não conhece esses termos e tal, mas ela sente, ela percebe. E também é importante dizer, né, turma, que o Freud, ele foi muito enfático no que diz respeito à relação do pênis, né? Ligado à experiência de sexualidade, de prazer, especialmente no menino. O que gerou naquela época e ainda gera muita discussão, né? Porque onde já se viu a criança se sentir excitada, viver uma experiência sexual a partir, né, já do seu corpo e do seu pequeno pênis e tal. Não é à toa que alguns psicanalistas, após o Freud, abriram um pouco mão disso, né? E tiraram o pênis do centro, né, dessa experiência. O pênis, então, ele que era esse falo, ou é o falo, deixa de ser o simbólico principal, não é? Até porque existia toda uma discussão, né, e uma fala que o Freud, em muitos momentos, ele se mostrava machista, né, e tal, o que até hoje é muito discutido, uns acham que sim, outros acham que não, mas o fato é que, para o Freud, o pênis, ele era uma questão, de alguma forma, o simbólico central no que diz respeito ao complexo de Édipo, não é? Seguindo aqui, porém, aos 4 anos, o pênis não é apenas o órgão mais rico em sensações. É também o objeto mais amado e o que reclama todas as atenções. Apêndice visível, facilmente manipulável, erógeno e eréctil. O pênis atrai a mão, assim como a teta atrai os lábios e a língua. Eu acho muito interessante essa tradução, né? Porque optaram em não usar seio, usar a teta, né? Fechando parênteses. Então o pênis atrai a mão, assim como a teta atrai os lábios e a língua. O pênis convoca os olhares, atiça a curiosidade dos meninos e das meninas, e lhe inspira fábulas, ficções e bizarras teorias infantis. E vamos exemplificar isso aqui um pouco mais. Vocês meninas que aqui estão, vocês não vivenciaram essa experiência, mas é comum no banheiro masculino você usar o famoso pipi house, né? Que é aquele que vai ali na parede, e aí o homem necessariamente não vai lá no vaso sanitário e tal. Então, ao urinar ali, se observa uma certa possibilidade de olhar. Isso quer dizer que a pessoa que está ao seu lado necessariamente é um homem que se considera gay, homossexual? Não. O Freud vai dizer que é uma curiosidade. E aí existe toda uma questão que a gente sabe que é bastante cultural, ligada ao tamanho, né? É comum relatos, né, de crianças que brincam do tipo, quem tem o pênis maior, quem faz xixi mais longe, né? Depois, um pouco mais velho, no momento que descobrem a masturbação, quem se masturba mais, quem se masturba menos. Então, isso está muito ligado a uma certa competição, percepção de. Mas olha que interessante, na questão da menina, né? E a despeito de ser hétero ou homossexual, né? O que a gente observa muito em filmes, né?
E filmes normalmente mostram muito isso. Está ali um homem e uma mulher, né, enfim, no mesmo espaço, ou de repente, ele vindo de um lugar, ela de outro, e eles se encontram. Só que esse homem, por alguma razão, está nu, ou saindo do chuveiro, etc. E aí acontece aquele encontro. Qual é o primeiro lugar que as mulheres olham? É instintual. Não é mais ou menos assim? Por quê? Porque existe, segundo Freud, né, esse olhar, esse movimento de curiosidade, de querer saber, de comparar, né? E aí, enfim, os parâmetros de comparação é muito individual, né? No que diz respeito a isso ou aquilo. Mas é um movimento um tanto quanto natural, ok? E diríamos que esse é um dos ganchos que dá a entender, né, que o Freud explica. Lógico que o Freud ele não explica tudo, né, gente? Mas olha aí, talvez uma boa possível explicação para esse movimento, né, de querer entender, ver e tal. Muito bem. A pregnância imaginária do pênis é tamanha que o menino faz dele seu objeto narcísico mais precioso, a coisa pela qual tem mais apego e orgulho de possuir. Eu gosto de citar, né? Se você já assistiu já um jogo de futebol, né? Existe o momento da falta, né? E aí se fazem ali uma barreira, né? O goleiro convoca ali 5 homens, 4 jogadores e pede para que eles façam uma barreira. O que é a preocupação desses homens ao estarem ali na barreira? Eu diria que se divide entre não tomar o gol, mas não tomar uma bolada naquela região, né, onde está o pênis. Então, dá na cara, pode dar uma bolada na cara. A bola vai a 110 km por hora, com uma força tamanha que se acertar na minha cara não tem problema. Mas as mãos vão aonde? Em proteger esse objeto precioso, my precious. Tire tudo de mim, mas não tire o meu pênis, não é? Que tem muito a ver com a experiência de possível castração que o menino tem. Ele abre mão do desejo pela mãe para não correr o risco de perder o my precious dele, né? E poderíamos usar outros exemplos aqui. Seguindo, assim, tal culto do pênis eleva o pequeno órgão ao nível de símbolo do poder absoluto e da força viril. Mas atenção, é também, e pelas mesmas razões, vivido como um órgão frágil, excessivamente exposto aos perigos e, por conseguinte, símbolo não apenas do poder, mas também da vulnerabilidade e da fraqueza. Bom, você já deve ter visto nos noticiários um pouco mais alarmantes que nós temos, né? Que existem casos de que mulheres, né, por descobrirem algum tipo de traição, ofensa, o que for, o que normalmente elas fazem? Arranca fora. Esses dias, há não muitos dias atrás, né, eu vi, acho que, enfim, eu não vou citar aqui o nome, né, enfim, da empresa, mas um noticiário de que a mulher, descobrindo algo do homem, ela foi lá e cortou o pênis dele. E aí eles se separaram. E depois ela voltou e pediu desculpa. E eles reataram o relacionamento. Enfim, alguém viu essa notícia aí? Olha lá. Viram? Então, eu digo que seria um bom caso para
analisarmos, né? Mas veja, é de uma preciosidade absurda, né? E me parece que, naturalmente, algumas pessoas, né, sabendo disso, o que elas fazem? Elas vão exatamente onde mais pega para o homem, né? Não é à toa que já vi na clínica muitos relatos do tipo assim, né? Finalizamos o casamento, o namoro ou o que for, né? E aí, para tentar me vingar, o que que faço? Saio por aí dizendo que ele não era tudo isso, que ele não era muita coisa, que ele faltava, que ele não comparecia. Tudo isso para afetar a masculinidade ou esse simbolismo de masculinidade que existe, ok? Algumas curiosidades, né, que a gente enxerga e que de alguma maneira ajuda a gente a ilustrar, né, de uma maneira mais contemporânea o tema. Muito bem. É também... não, aqui já fomos, né? E, pois bem, quando esse apêndice eminentemente excitável, nitidamente visível, eréctil, manipulável e tão altamente valorizado torna-se aos olhos de todos, meninos e meninas, o representante do desejo. Quando ele se torna esse representante do desejo, nós o chamamos de falo. O falo não é o pênis enquanto órgão. O falo é um pênis fantasiado. Isso é importante, gente, entendermos. O falo é um pênis fantasiado, idealizado, símbolo da onipotência e de seu avesso, a vulnerabilidade. Então, ao mesmo tempo que se busca, de certa forma, um homem que tenha esse falo, ao mesmo tempo se sabe que se tiver que ir contra esse homem, é ali no falo que se ataca. Então, descobrir qual é o falo desse homem ou até mesmo dessa mulher é importante. Veremos adiante, quando abordarmos em detalhe o Édipo feminino, que a supremacia imaginária e simbólica do pênis é tão forte nessa idade que a menininha também acreditará que possui um falo. É precisamente esse pênis fantasiado, olha aí de novo, uma fantasia, dito falo, que dá nome à fase do desenvolvimento libidinal, durante a qual acontece a crise edipiana. Com efeito, Freud chama essa fase em que a sexualidade infantil permanece polarizada no falo, que é chamado de fase fálica, que a gente estuda lá em desenvolvimento psicossexual. Durante essa fase, as crianças, meninos ou meninas, acham que todas as criaturas do mundo são dotadas de um falo. Isto é, que todas as criaturas são tão fortes quanto elas. Quando, por exemplo, um menino considera que todos têm um falo, ele pensa: todos detêm um órgão peniano como o meu. Todos experimentam as mesmas sensações que eu e todos devem se sentir tão fortes quanto eu. Observo que essa ficção infantil, essa ilusão de acreditar que o pênis é um atributo universal, é forjada tanto pelo menino quanto pela menina. Ora, eis que a idolatria da criança pelo falo vai ser acompanhado pela angústia de perdê-lo no menino e pelo sofrimento de havê-lo perdido na menina. Aqui é uma diferença importante. Enquanto um menino ele sofre essa angústia de perder aquilo que tem, a menina vai sofrer porque ela perdeu.
E naturalmente, gente, isso tudo é no campo do quê? É no campo da fantasia, né? Porque a menina, ao se comparar com o menino, né, ela percebe que ela não tem. Então, naturalmente, ela perdeu. E o menino, ao se comparar com o corpo de uma menina, ele percebe que ela não tem e por isso ele pode deixar de ter. E vamos trazer uma problematização aqui para refletirmos, sem naturalmente darmos uma resposta exata. Será que é também por isso que vemos tanta rivalidade entre homens e mulheres, especialmente em relacionamentos de qualquer tipo, né? Se é para vivenciar uma promoção, algum tipo de situação no que diz respeito à empresa, né? Será que isso não potencializa essa rivalidade? Será que isso não justifica, na fantasia do homem, achar que ele é mais do que ela e por isso ele merece mais? Será que isso não justifica essa necessidade de a mulher ter que se perfazer tanto, porque ela está tão abaixo dos homens, essas fantasias? E no relacionamento, né? O homem tem que ganhar mais do que a mulher. Se a mulher ganha mais do que o homem no relacionamento, meu Deus, isso é um problema. Então, eu entendo que é importante nós pensarmos nesse todo, de que maneira que essa vivência edípica lá da infância, ela se arrasta até os dias de hoje. De que maneira que elas se manifestam, né? Para a gente pensar um pouquinho aí. Voltando, eu não marco, né, gente? Aí eu me perco, me perdoem. Quando, por exemplo, o menino todos têm, aqui já foi, idolatria do falo, com efeito na cidade, a criança já fez, é aqui, né, gente? Criança vive pelo sofrimento, tá. Com efeito, nessa idade, a criança já fez a experiência de perder os objetos vitais. Bebê perdeu o seio materno, que considerava uma parte de si próprio, e em seguida fez a experiência de renunciar à mamadeira, se utilizou, né? E se separar do seu primeiro paninho, né? Eu tive o meu paninho, que inclusive é onde eu amarrava a chupeta, né? E eu chamava de ninhon. Isso eu lembro, né? Mais tarde, a experiência de defecar e constatar que seu cocô separa-se dele, fez também a experiência de perder o status de filho-rei, com o nascimento de um irmãozinho ou uma irmãzinha, no caso dos mais velhos, né? E finalmente, talvez já tenha chorado a morte de um parente. Então veja que a experiência de perda, ela se dá muito e o tempo todo. E eu acrescentaria aqui, eu vou me atrever a acrescentar, embora a criança ela não entenda isso, que o corte do cordão umbilical é uma perda. Eu me desconecto de algo, né? Esse algo que depois a criança vem a entender que era o ventre da mãe, que era aquele lugar de segurança e etc. Então, é uma experiência de desenvolvimento onde existem perdas. Portanto, justifica para o menino imaginar que ele pode perder aquilo que tem em comparação a outra que já não tem. E para a menina, justificaria então ela entender que, bom, mais uma perda, né? Mais uma perda. Já perdi isso, já perdi aquilo, já vivenciei isso e perdi esse tal de falo aí, esse tal de pênis que observo que outros têm. Resumindo, na idade edipiana, uma criança é perfeitamente capaz
de se representar a perda de um objeto que lhe era caro e temer que ela se repita. Eu gosto sempre de pensar que a gente leva isso para a vida, de alguma forma, em algum tanto. Não há a possibilidade de elaborarmos o complexo de Édipo de forma plena, ao ponto que ele se dissolve e não influencia mais a nossa existência. Então, dependendo da vivência que temos, edipiana, de castração, de desenvolvimento psicossexual, a gente pode levar essa sensação ou medo de perda para a vida. E importa dizer que, como o Freud nos ensina, medo fala de desejo. O que também, de alguma maneira, explica, né? Por que eu posso desejar perder alguém ou alguma coisa? Ou até mesmo me perder? Porque um dia eu desejei. Eu desejei mamãe ou papai. E desejei também, de forma hostil, que ele ou ela não existisse, para que eu tivesse ele ou ela só para mim. Então, como um movimento, né, de punição baseado nas imposições do nosso superego, entendo que isso pode ser uma realidade. Por isso que veremos aqui, né, que o Freud vai dizer que o Édipo é a base, o núcleo de toda a neurose humana. Então, entendo que é um equívoco acharmos que isso faz parte só da criança. Hoje, adulto, no auge dos meus 29 anos, eu já não tenho mais isso já não me afeta. Será que eu elaborei o meu complexo de Édipo plenamente, ao ponto de que ele não me afete mais? Se é a base e o núcleo de toda a neurose, em um bom processo de análise, importa voltarmos lá. Ok, turma? Seguindo. Entretanto, para ser mais preciso, eu deveria acrescentar que, desde sua vinda ao mundo, ou melhor, desde as primeiras palpitações de seu corpo embrionário, o pequeno humano já é plenamente capaz de sentir a falta de um objeto vital. E eu diria até a falta pura e simplesmente. Sabemos o quanto um bebê, por menor que seja, sente, sabe e chora de dor quando lhe falta algo essencial. É aquele chip que disse anteriormente que a gente nasce, onde a gente já, sem que ninguém tenha nos ensinado nada, a gente já consiga, não sei nomear, mas eu sei que isso acontece, né? Eis porque eu diria que a aptidão da criança edipiana para perceber a falta é, no fundo, uma intuição inerente a toda a espécie humana. E isso, de alguma maneira, ajuda a resposta, né? À pergunta da Andrea. É isso, né? Mas retomemos o fio. Peço-lhe agora que guardem observação referente à ficção de um falo universal e a referente à capacidade da jovem criança de se representar intuitivamente uma falta, pois essas duas proposições são as premissas indispensáveis para compreendermos como se formam a fantasia de angústia de castração no menino e a fantasia de dor de privação na menina. Isto é, para compreendermos como o menino sai do Édipo e como a menina entra nele. Logo voltaremos a isso. Eu só quero falar um pouquinho sobre
a angústia de castração no menino e a fantasia de dor, de privação na menina. Já citei aqui anteriormente, né, numa possível reflexão e provocação, veja, me parece que o Freud, ele se propõe a dar um pouco conta daquilo que a gente vê na sociedade, né? No que diz respeito ao machismo, enfim, ao patriarcado. Não é mais ou menos assim? O homem, ele tem que ter, e ao ter, ele tem muito medo de perder. Haja visto que muitos casos de depressão ou qualquer outro tipo de psicopatologia está muito ligada ao quê? À perda que o homem tem. E normalmente está ligado a finanças, ligadas ao trabalho, ou aquilo que ele entende e significa como falo para ele. Enquanto isso, a gente observa que a mulher tem que se perfazer e tem que fazer merecer. Então ocupar o seu espaço, criar um espaço para ela, como se de alguma forma isso fizesse com que ela sempre se sentisse aquém, em falta. E, de certa forma, como a gente acabou de ler ali, sofrendo, né? Lidando com a dor da privação, porque é isso, né? Os homens têm acesso e direito a privilégios e as mulheres necessariamente não. Então, é interessante que o Freud, ele vai dizer que tudo isso, gente, que a gente vê aí, é uma fantasia. Quem disse que os homens são e têm? Quem disse que as mulheres não são e não têm? Isso é uma fantasia. Só que por ser uma experiência universal, como ele mesmo diz, isso desde sempre faz parte do nosso desenvolvimento. Então é natural que a gente já cresça de alguma forma, inclusive com essa herança psíquica, né, daqueles que já viveram muito antes de nós, essa repetição de história. Essa repetição. E aí eu sempre me pergunto, né? Será que a melhor maneira de se lidar com isso não é individualmente no processo de análise? Por quê? Porque não é apenas um conhecimento a se passar, mas é um trabalho que psíquico. É um trabalho de acessar os afetos, os conteúdos inconscientizados, para que eu consiga elaborar isso e então, quem sabe, reverter. Até porque, né, no discurso, né, do homem, não, eu não sou machista, é extremamente contraditório. E porque inconscientemente existe isso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa história. Da mesma forma que as mulheres dizerem que só os homens são, também é algo a se pensar, porque faz parte do desenvolvimento. Essa ideia de que tem e não tem, de que um é e o outro não é. Fantasia. Uma fantasia que precisa ser, diria, duramente e eficazmente trabalhada em um bom processo de análise, né? Muito bem. Então, deixando na gaveta isso que o Násio nos pede, vamos lá. Os 3 desejos incestuosos. Abordaremos agora a dinâmica dos desejos incestuosos. Excitado sexualmente e orgulhoso de seu poder, o menino de 4 anos vê eclodir em si uma nova força, um impulso desconhecido. O desejo de ir em direção ao outro maiúsculo, né? Ou seja, que vai falar desse grande outro, que normalmente está ligado à figura ali de autoridade, de lei.
Podemos dizer que, para exemplificar, a figura do pai, né, ou da função paterna, né, em direção aos seus pais, ou mais exatamente, em direção ao corpo de seus pais, para nele encontrar o quê? O prazer. Para nele descobrir o conjunto dos diferentes prazeres erógenos, conhecidos antes dessa idade. Eis a novidade do Édipo, do tipo, então quer dizer que eu posso agora viver no outro, sabendo que esse outro, de alguma forma, existe. E olha só, gente, encontrar prazer nos pais. Veja que a gente tem aqui, ó, libido em um objeto e também no outro objeto. Já há uma distribuição de libido. Inclusive libido para aquele que é sexualmente igual. Menino no menino, menina na menina. Muito bem. Até esse estágio, a criança não conhecia tal floração dos sentidos e nunca tinha sentido o desejo tão impetuoso de se apossar do corpo inteiro do outro. Então eu quero que esse corpo de mamãe, esse corpo de papai, seja só meu, inteiramente meu. E nele encontrar o quê? Prazer. Mas que prazer é esse? O desejo é um impulso que nos leva a procurar prazer no enlace com o nosso parceiro. Deseja-se sempre uma pessoa em sua carne. Pausa. Entendem por que a carne, o corpo, o outro fisicamente é objeto de desejo, de excitação e, naturalmente, na vida adulta, e por de alguma forma tentarmos ainda lidar com esse Édipo, a falta está muito impregnada. Isso pode fazer com que um só não seja suficiente. Não é à toa que o Freud, ao falar do desenvolvimento do ego, ele relaciona o corpo, né? Por que será que temos uma sociedade cada vez mais fixada no corpo perfeito, né? No estereótipo perfeito, né? Gente, e falando do corpo, a gente não fala só de bunda e seios, ou igual o Násio disse, tetas. Se fala do todo, se fala do cabelo, se fala de barba, se fala de olhos, se fala de lábios, se fala de unhas, de tudo. Como que eu posso ser para a fantasia do outro? É uma espécie de disposição psíquica que temos, né? Então, assim, como eu posso ser interessante para o outro? E, por vezes, sem perceber, a gente vai entrando nisso. E aí a gente vai ver os extremos, os exageros, né? Onde eu não tenho, mas eu faço de tudo para, e aí eu exagero, eu passo, né, daquilo que seria, de alguma maneira, o aceitável, ou aquilo que seria o padrão, se excede. Mas da onde isso vem? Desse tal de complexo de Édipo, né? Mas vamos em frente. Desejar é atirar-se para fora de si em busca da carne do outro. Que coisa, né, gente? Somos carnívoros a esse ponto, né? Não é à toa que um dos termos utilizados, especialmente entre os homens,
é aquele de comer. Vou comer ela, vou comer ele, ou vou comê-la, vou comê-lo. Porque eu tenho que me apossar do corpo, né? É querer, desculpa, atingir através da carne, sobre a carne, o gozo mais requintado. Será que isso justifica o porquê se troca de parceiros ao perceber que o corpo já não está mais e como eu gostaria ou como é o padrão? Eis o que é o desejo. É nesse aspecto que todo desejo é um desejo sexual. Sexual quer dizer mais que genital. Isso é algo que eu luto, né, gente? Eu falo muito com os alunos, né? E até no momento da liberação para o estágio, eu mando algumas perguntas, né? E entre as perguntas, o que é a sexualidade para você na sua experiência? E eu confesso que eu fico muito frustrado em ouvir muitas vezes a resposta: sou hétero e a minha sexualidade fala de relação com mulheres. Ou eu sou hétero e caramba. E aí eu fico bastante triste, né? Porque eu falo, putz, será que, né, não estamos nos fazendo entender nas aulas e tal, né? Mas entendo que é um tema de difícil compreensão, né? Porque envolve, naturalmente, um significado, né, que é geral, sexualidade, sexo, enfim. Então, é uma necessidade, né, entendermos que a psicanálise fala de sexualidade sem necessariamente se limitar a o famoso sexo, coito e etc, né? Então, sexual quer dizer mais que genital. Sexual quer dizer deixar-me olhar teu corpo nu, acariciá-lo, senti-lo, beijá-lo, devorá-lo e até mesmo destruí-lo. Que corpos? Os corpos daqueles a quem amo me atraem e estão ao alcance da minha mão. E que são eles uma criança. Desculpa. E que são eles para uma criança, se não seu pai e sua mãe? Importante entendermos isso porque são aqueles primeiros objetos, né, que nós, crianças, temos acesso. Naturalmente, gente, a quem não teve mãe e pai, nos referimos àquelas pessoas que faziam a função materna e a paterna. Como um bichinho travesso, a criança edipiana põe as garras do desejo nas costas de seus pais. Em suma, a criança edipiana é arrastada por um impulso que a leva e pressiona a procurar prazer na troca sensual com os corpos daqueles a quem ama, de quem depende e que também são criaturas desejantes, criaturas que despertam e exercitam o seu desejo. Ora, esse desejo imperioso, esse impulso irresistível, cuja fonte são as excitações penianas, cujo alvo é o prazer e cujo objeto é o corpo de um dos genitores ou de qualquer outro adulto tutelar, que é a função paterna ou materna, né? Esse impulso é uma expressão do mítico desejo de incesto. Deixa eu fazer aqui uma pausa. Existe um texto do Freud que é o Totem e Tabu. É um texto, gente, que ele fala muito sobre a questão do incesto, né? E isso dá muita base para entendermos a proposta de Complexo de Édipo,
né? Esse desejo, essa restrição. Então, fica aqui a indicação, né, de leitura do texto Totem e Tabu. Lógico, ele não vai abordar só o incesto ali, mas é algo que ele aborda, que ele fala, e que naturalmente ajuda muito a gente a entender, né, de que maneira que isso está para nós e dentro do complexo de Édipo, ok? Sim, o Édipo é a tentativa infantil, veja, infantil, de realizar um desejo incestuoso irrealizável. Mas o que é o desejo incestuoso? É um desejo virtual, nunca saciado. Olha a fantasia. Cujo objeto é um dos pais e cujo objetivo seria alcançar não o prazer físico, mas o gozo. Outra pausa aqui. Gente, na psicanálise existe um olhar muito ligado ao objeto. E é natural que isso aconteça. E eu percebo que se despreza muito o objetivo. Então, é algo para observarmos, inclusive com os nossos analisandos. Às vezes a gente fica muito focado ali no objeto, né? No objeto X, Y, Z, mas qual que é o objetivo? E aí, os que ainda não estudaram Lacan, verão em algum momento, no módulo de Lacan, né, o pequeno objeto A, que vai ajudar muito a gente nessa compreensão, né? Mas o que eu quero dizer é que há uma necessidade de olharmos e entendermos o objetivo. Porque, nesse caso aqui, né, veja, não é o objeto em si, mas é a forma como eu possuo o objeto para chegar no objetivo, que é o tal do gozo, que a gente vai entender aqui. Então, eu costumo dizer assim e pensar assim, a questão não é o outro, necessariamente o outro, é o objetivo que eu tenho com esse outro. E coitado do outro, ele é apenas um objeto. Mas ele também não é tão coitado, porque eu também sou um objeto para ele ou para ela. Então, nós estamos em pé de igualdade. Talvez o que mude é o grau de neurose e de perversão que se tem em relação ao objeto. Mas há um objetivo. E qual é o objetivo? Esse é o ponto, ok? Mas vamos em frente. Então, que gozo é esse que a criança busca, né? O gozo prodigioso, que proporcionaria uma relação sexual plena. Proporcionaria, gente. Por que proporcionaria? Porque é fantasia. Não existe, agora me fará feliz, né? Agora serei feliz, agora serei pleno. Então, o gozo prodigioso que proporcionaria uma relação sexual plena, em que os dois parceiros, criança e adulto genitor, diluiriam em uma total e estática fusão. Naturalmente, esse desejo é um sonho irrealizável, uma maravilhosa história em quadrinhos, o mito grego, ou a mais louca e imemorável das fábulas. E o pior é que a gente fica nisso, né? Do tipo assim, acho que se escrevessem um conto de fada da vida de Aurélio,
e eu lesse isso depois, eu falaria, meu Deus, isso está mais que Disney, isso está mais que Marvel, isso está mais que DC Comics. Seria eu uma princesa ou um príncipe? Porque, cara, olha isso. Olha o tanto de fantasia que eu insisto, cara. Né? Eu nem gosto muito, às vezes, de ficar entrando nessa, porque eu piro, gente. Minha obsessão me leva para um lugar que, às vezes, a Alessandra me olha e fala, o que foi agora? Eu falo, não, estou em obsessão. Porque eu falo, meu Deus, né? Enfim, os contos de fada. Aliás, como seria o seu conto de fada, hein? Muito bem. Cadê? Esclareço imediatamente que as verdadeiras passagens ao ato incestuosas, né? Pai, filha ou pai, filho, porque existe, viu, gente? Pai, filho. E mais raramente mãe, filho, são estupros relativamente raros. E quando acontecem, nunca proporcionam gozo algum, nem prodigioso, nem banal. Nada disso. Ao contrário, a clínica dos casos de incesto revela a extrema pobreza de satisfação obtida pelo adulto perverso e o forte trauma sofrido pela criança. Então, se entendemos o complexo de Édipo e ajudarmos os nossos analisandos nesse processo, porque é um processo, turma. Não é, vou falar uma única vez com o meu analisando sobre isso na análise e ele vai entender e aí, não, porque, veja, a gente se vê, a gente se olha e percebe a dificuldade que temos, uns mais, outros menos, de entendermos o complexo de Édipo. Né? E entender isso nos ajuda a, inclusive, desconstruir ou trabalhar melhor as nossas fantasias. Mas é um processo do tipo, caramba, sofro por algo que não faz sentido, que é irrealizável, até porque de que maneira que eu possuiria minha mãe ou meu pai, né? E aí a gente vai pensando a respeito disso e a gente começa a observar que muitas vezes, não é o emprego, o trabalho, o carro, a namorada, o namorado, o parceiro, a parceira. É, de novo, o objetivo que eu tenho em relação a isso. E o objetivo é fantasioso. Então, bora acordar? Não, Aurélio, estou esperando o príncipe chegar e me beijar com amor para que então eu ressurja. Meu, quem que é esse príncipe, né? Quem que é? Então, importante, né? Entendermos isso para que no processo, inclusive de análise dos nossos analisandos, isso também aconteça. Bom, então não, o desejo incestuoso de que lhes falo nada tem a ver com a desgraça do abuso sexual cometido por um pai sobre seu filho. Aqui no pai incluam o padrasto, enfim, o adulto, né? Mas então vocês me diriam, por que a psicanálise precisa sacralizar o desejo incestuoso e postular que todos os desejos, por ínfimos que sejam, referem-se a um desejo igualmente virtual? Porque o desejo incestuoso é o desejo padrão? Pois bem, o único valor desse desejo insensato de ir para a cama com a mãe e matar o pai é ser a alegoria do louco desejo de retorno ao estado original de beatitude intrauterana. Entendem, gente, que não é apenas aquilo que o adulto entende por sexual.
o ato de penetração, para que haja ejaculação, para que... Não, está para além disso. Porque o objetivo é voltar aonde? Ao ventre de mamãe. E eu acho legal esse termo que o Nazi usa, beatitude. Porque isso fala de alguma maneira de sacro, né? Então, o desejo da criança não é, me desculpem o termo, tá? Os que vão assistir aí também. Não é de putaria, igual as pessoas falam. Não, porque o Freud, porque... Não. É aquele de, enfim, um dos termos utilizados, né? De voltar ao estado inorgânico do ser, voltar ao ventre materno. Esse é o objetivo. Ok? Aí vem a pergunta: é possível? É possível que Rosana volte ao ventre da mãe? Não. Só que a gente acaba que vai disfarçando, travestindo essa fantasia, esse objetivo por qualquer outra coisa. Ah, o carro que eu terei, o filho que terei, a filha que terei, aí sim, aí serei, aí poderei, um marido que terei, enfim, né? Desejo de retorno à origem. Para a psicanálise, cada um de nossos desejos cotidianos, o prazer sensual de contemplar um quadro ou acariciar o corpo do amado, por exemplo, cada um desses desejos tenderia, de um ponto de vista teórico, insisto, para a felicidade perfeita de que gozariam dois seres conjugados em um. Só para reforçar, né? Acariciar um corpo ou ficar vislumbrando um quadro, enfim, uma arte, ou, enfim, aquilo que de alguma maneira te dá prazer, né? Então, veja, está para além necessariamente do coito e da transa, né? Muito bem. O desejo incestuoso, portanto, não é senão uma figura mítica do absoluto, o nome assumido pelo desejo louco de um herói, de penetrar sua mãe para encontrar seu ponto de origem nos confins do corpo materno. É uma pergunta que parece bizarra. Você que, enfim, alguém já transou aqui já, né? Imagino que sim. Se você já transou, em algum momento você imaginou que vou transar com essa pessoa porque eu quero entrar no ventre dela ou dele, né? E ali ficar? Hein, Roseli? Tipo, a Roseli tava... Meu Deus, Deus me livre, mas quem me dera. Veja, nós não temos, né, essa, não, vou, assim, nossa, sei lá, aquele homem, aquela mulher, porque assim eu viverei isso. Não, né? Não é esse o objeto, ou melhor, o objetivo de forma consciente, né? Se eu comprar esse carro, se eu tiver um filho, se me sentirei assim, e aí, veja, está para além disso, né? Bom, de origem nos confins do corpo materno. Bonito isso. Para dizê-lo com uma imagem, o desejo incestuoso é o desejo de fusão com nossa terra nutriz. Olha que legal isso. Eu serei um com ela. Ela quem, Aurélio? Essa terra nutriz,
que no caso é o corpo de mamãe. Uma vez admitido o caráter mítico do desejo incestuoso, distingo 3 variantes dele no menino. Ressalvemos que os desejos incestuosos não são exclusivamente eróticos. De novo, Násio, né? Mas antes, um condensado de tendências eróticas e agressivas. E deixa eu fazer outra pausa importante aqui. As pessoas acham que, exemplo, aquilo tudo que é desejo, inclusive o sexual, fala apenas de prazer, né? Mas não, é de agressividade, é de agressão, é de se agredir. Há um movimento sádico nisso tudo, há um movimento masoquista, há um movimento sádico-masoquista nisso. Então, eu lembro de um analisando, e que ele dizia assim, cara, às vezes eu tenho a sensação de que eu vou morrer, né? Isso ali no coito, ali na transa e tal. E eu digo, né? Eu dizia, e o porquê que você precisa chegar a esse extremo? Ou a esse, enfim, a essa experiência, essa sensação. Ele dizia, porque eu não sei, mas é o que eu quero sempre. Aliás, que quando eu transo e eu não tenho essa sensação, para mim foi horrível. Então, há um movimento de se agredir aí. E a gente sabe, né, que em qualquer desejo é isso, né, gente? É aquele exemplo lá do pudim, né? Eu como um pedaço é maravilhoso, 2 é maravilhoso, no terceiro já começo a ir além do prazer, no quarto já me desanda, e aquilo que era para ser bom se torna uma experiência das piores. Ok? Antes de responder aqui a Tati, não é isso? Cadê, gente? Tá aqui. Assim, há 3 desejos fundamentais presentes em um menino e em todo ser humano em posição masculina. Seja qual for sua idade, o desejo de possuir sexualmente o corpo do outro, em particular o da mãe. O desejo de ser possuído pelo corpo do outro, em particular o pai. Então, possuir a mãe, ser possuído pelo pai. Mas, Aurélio, o menino deseja ser possuído pelo pai? Sim. E o desejo de suprimir o corpo do outro. Em desejo particular, o do pai. Desejo de possuir, desejo de ser possuído e desejo de suprimir. Eis os 3 movimentos fundadores do desejo masculino. Então, vemos aí desejos amorosos, desejos hostis, né? Possuir e ser possuído. Desejos que podemos considerar amorosos. Suprimir o outro. Ou então, extinguir o outro da vida. Hostilizá-lo. Rivalizar. É esse desejo, então, hostil que vemos nessa constelação de desejos que temos em relação aos pais, ok? E deixa eu ler aqui o que a Tati, ela perguntou. Um complexo de Édipo bem elaborado faz a gente meio começar a ver a vida como ela é e viver de maneira mais leve e faz com que a paixão pelo outro diminua e faz com que enxerguemos o outro do jeito que ele é. Eu acho que você quer muita coisa, viu, Tati? Veja, eu te diria assim, não em absoluto, né? Não em absoluto, mas organiza isso tudo de alguma forma dentro da gente. Ao passo que a gente começa a se relacionar com tudo isso de uma forma diferente, com menos expectativas, com menos idealizações,
com mais princípio da realidade, menos princípio do prazer, né? Então, organiza muito isso dentro da gente, ok? Mas resolver em absoluto tudo isso, caramba, diria que não, né? Não é o que a gente vê na história, né, da psicanálise, algum caso que tenha sido assim. Até os mais exitosos, né, não chegam a esse nível de agora virei um anjo. Não, mas isso se organiza, ok? É o que a gente gostaria, né, gente? Poxa, é o que eu gostaria, era isso aí, mas... Muito bem. As 3 fantasias de prazer. Ora, sem atingir esses 3 objetivos incestuosos e impossíveis, vou fazer aqui uma pausa. A gente tem um caso que é público, então me sinto na liberdade de citá-lo, né? Que é o caso da Susanna von Richthofen. O que de alguma maneira ela, enfim, ela tenta ali? Ela de alguma maneira, ela busca. Não é muito daquilo que estamos vendo aqui, gente. Mas, Aurélio, mas ela matou os 2. Lógico, existe toda uma, enfim, uma questão psíquica, né, ali e tal, ou até neurológica, química, enfim. Mas existe ali um desejo de suprimir. Mas será que é só suprimir? Será que em algum outro momento, especialmente da infância, ela também não desejou ser possuída e possuir? Então veja, em casos mais raros, e que bom que é assim, mas nem tão raros assim, né? Existe a forma de realizar isso. Não é à toa que a gente vê relacionamentos, né? De filhos com pais, de filhas com pais, de filhos com mães, né? De filhos que abusaram da mãe, de pais que abusaram dos filhos, enfim. Essas atrocidades, essas bizarrices, né? Que a gente vê por aí. Então, não falta, né, em nós, como dizia o Freud, não falta em mim o desejo de possuir, mas também o desejo de certa forma, suprimir, extinguir, destruir o pai. E se isso não for bem elaborado, junto com outras questões que envolvem a parte neurológica, química e tal, isso vai para lugares que a gente acha terrível. Ontem mesmo eu vi um caso de um filho de 16 anos que matou a família. Eu não sei se vocês viram isso, gente. E matou e seguiu a vida dele, normal, indo na padaria, tal e coisa. Ele só ligou para a polícia porque o cheiro já estava insustentável. Então ele ligou, falou assim, olha, queria que vocês viessem aqui, porque eu matei meus pais, matei minha família, e o cheiro está muito ruim. E aí vieram e... Então, há outras questões ali, mas, de certa forma, é o que, quando criança, a gente, enfim, a gente desejou, né? Eu acho muito interessante algumas falas do tipo assim, né? Eu vou pegar ele e vou acabar com ele. Vou pegá-la e vou acabar com ela. No que diz respeito ao sexo até mesmo, né? Não, vou acabar com ele. Vou deixar ele... Olha aí, gente, um desejo de suprimir disfarçado da possibilidade de prazer, né? Olha só, é exatamente isso. Ele falou que não se arrepende, que faria tudo de novo, né? Então, se você não viu esse caso, é só ir à internet que está aí.
né? E naturalmente a investigação ainda vai seguir e vai revelar muita coisa, né? Bom, então, ora, sem atingir esses 3 objetivos incestuosos e impossíveis, obter o gozo absoluto de possuir o corpo do outro, ser possuído pelo outro, isto é, ser sua coisa e fazê-lo gozar, e finalmente obter o gozo absoluto de suprimir o outro. O menino cria fantasias que lhe dão prazer ou angústia, mas que de toda forma satisfazem imaginariamente seus loucos desejos. Será que esses loucos desejos não podem se tornar reais, gente? Uma prática igual a esses casos que citamos? Mas em que consiste uma fantasia? Em uma cena, em geral consciente, destinada a satisfazer de maneira imaginária o desejo incestuoso e realizável, ou melhor, a satisfazer qualquer desejo, uma vez que todo desejo é uma expressão do desejo incestuoso. Forte isso, né? Todo desejo é uma expressão do desejo incestuoso. Uma fantasia é uma cena imaginária que propicia consolo à criança. Tome esse consolo a forma de um prazer, ou, como veremos, de uma angústia. Assim, a fantasia tem como função substituir uma ação ideal que teria proporcionado um gozo não humano, por uma ação fantasiada que baixa a tensão do desejo e suscita prazer, angústia ou ainda outros sentimentos, às vezes penosos. Com efeito, a queda da tensão psíquica obtida com a fantasia nem sempre se traduz por distúrbios ou tormentos, que por penosos que sejam, permitem evitar uma fissura irreparável no psiquismo. É assim que é. Por mais espantoso que pareça, a queda da tensão psíquica também pode se traduzir por um sofrimento consciente. Não basta o prazer. Também é necessário o quê? Algum tipo de sofrimento. Uma crise de choro, por exemplo, pode exercer a função de uma descarga salutar, ou um sintoma fóbico impor-se como um mal menor que protege de outro mal muito mais grave, como uma psicose. É por isso que o Freud vai dizer que ali está a base, né? De que maneira que isso tudo é elaborado por cada um de nós para que a gente manifeste isso depois de formas um tanto quanto compensatórias, né? Ou reparadoras. Eu costumo dar o exemplo, né? De desejos que se tem, mas que o bom neurótico ele não pratica e busca de alguma outra forma aliviar essa tensão, né? Do tipo, no caso da prática sexual, não se pratica, mas se utiliza de pornografia X ou Y específica nisso ou naquilo, para que então, isso me aliviou e eu necessariamente não preciso ir lá e praticar isso. Então, enfim, é do tipo, né? Existem algumas categorias de filmes que fala de pai, que fala de mãe, né? Aonde a maioria, enfim, das pessoas que acessam se utilizam daquela fantasia ou daquele disfarce no vídeo, para de repente amenizar os seus desejos edipianos, né? O que seria, né, a representação da prática de sadomasoquismo, né? Ou seja, há formas de. Agora, há também a
possibilidade de usarmos o nosso corpo, literalmente, né? Para adoecer, para fobias e outros tipos de punições, né? A Tati, se não há como resolver todo o complexo de Édipo, e sim apenas elaborarmos como lidar com tudo isso na vida adulta. Exatamente assim, Tati, em processo de análise, aonde eu não deixo de olhar para mim, de olhar para isso, continuar investigando, continuar elaborando e trabalhando. A gente tem um mal na existência, que é aquele de querer resolver tudo. E não é resolver tudo. Tem que resolver tudo para ontem. E a psicanálise, ela fala de um processo, de possivelmente uma análise interminável, que não tem fim. Ah, não está fluindo, não estou percebendo, então eu vou parar. A gente faz muito isso, né? Se não estiver do meu jeito, do jeito que eu gosto, eu paro. E o processo é esse, né? E olha só, e aí você escreve, né? Na vida adulta, a vida adulta, ela vai até quando? Então, se é durante a vida adulta, talvez eu tenha que entender que o processo de análise é durante toda a vida adulta. Necessariamente não é terminável, pode ser interminável, ok? Gente, mais um pouquinho, tá? Eu já libero já aqui a turma, já que a gente iniciou um pouco atrasado, né? Então, eu não marquei onde eu parei. Fantasia, nem sei, aqui, né? Observemos também que a cena fantasiada não é obrigatoriamente consciente e que ela com frequência se traduz na vida cotidiana da criança por um sentimento, um comportamento ou uma fala. Um menininho, por exemplo, nunca copulará com a mãe, mas compensará essa impossibilidade com uma fantasia voyeurista, em que a imagina nua. Já vi relatos de analisandos que dizia que na época, né, existia outro tipo de fechadura, né? Que não é essa que a chave entra e você não vê nada, mas era, enfim, era um desenho que se via do outro lado. E aí eles ficavam vendo a mãe ali no banho, né? E aí, naturalmente, essa fala vem com muita culpa, vem com caramba, eu não prestava, né? E aí ajudá-los a entender que não é que não prestava, isso faz parte do desenvolvimento. A questão é que, enfim, o que se faz com isso? E é depois que se entende, né? Mas é uma das maneiras, né, de se viver essa fantasia. Essa fantasia se traduzirá, então, pela vontade maliciosa de espiar e surpreender a mãe em situações íntimas. Do tipo, né, o menino ou a menina entra do nada no quarto quando a mãe está transando com o parceiro. Do nada, né? Vocês têm aqui a gradação de que falamos. O desejo incestuoso de possuir a mãe, o desejo derivado de ver o corpo nu da mãe, a fantasia de imaginá-lo e, enfim, o gesto malicioso de olhar pelo buraco da fechadura, gesto que põe em ato a fantasia. Eu gostaria, porém, de interromper um instante a fim de dissipar qualquer confusão entre os termos sensações, desejos, fantasias e comportamentos. Sejamos claros e comecemos pelo começo. Em primeiro lugar, as sensações sentidas despertam o desejo de ir em direção ao corpo do adulto. Em seguida, esse desejo é satisfeito com fantasias que proporcionam prazer à criança.
Repito que essas fantasias de prazer raramente são visualizadas mentalmente pelo sujeito. Somos nós, psicanalistas, que a deduzimos a partir da observação dos comportamentos infantis e, sobretudo, a partir da escuta de nossos analisandos adultos. Vou parar aqui. Por quê? De quando em quando surge a seguinte pergunta em aula. Aurélio, eu não consigo me lembrar da minha infância. Eu não consigo lembrar de coisas que possivelmente eu vivi ou desejei. De que maneira que vai se dar, então, o meu processo de análise se eu não lembro? De que maneira que eu vou levar para análise aquilo que eu não lembro? Está aí uma boa resposta. Veja, gente, o trabalho de nós psicanalistas é exatamente esse de deduzir, ou interpretar, ou entender que por conta do histórico, dos comportamentos, dos sintomas que ele ou ela apresentam, os relatos, a gente entende que, com base na teoria, naturalmente, que ali está um caso X ou Y. E essa analisanda, com base nessa compreensão, vai dizer aquela famosa frase: ah, agora faz sentido. Não é necessário lembrar, gente. Mas o fato de fazer ali, né, um sentido, que talvez não seja a melhor palavra, mas de me fazer entender que aquilo que sou, faço, fiz ou deixei de fazer tem a ver com aquilo que eu vivi, porque a explicação é essa. Puxa, quantas vezes eu, no meu processo de análise, sem lembrar de episódios da infância, cheguei a conclusões que geraram em mim exatamente isso. Eu não lembro, mas faz todo sentido isso. É por isso que, e mais, né? A partir daquilo, a minha relação com aqueles objetos ou situações, eu percebo que mudaram. Então, essa ideia de que eu tenho que lembrar, gente, seria muito injusto. Porque ninguém aqui, exemplo, vai lembrar do parto. Mas a gente mais ou menos entende como que se dá um parto. A gente vai ter pouca ou muita informação sobre o nosso parto, sobre a nossa infância. E é isso que a gente precisa elaborar. Porque senão teríamos que usar de outras ferramentas que, e pela psicanálise, são muito questionáveis ou questionadas. Entenderam isso, gente? Então, e para encerrarmos hoje, eu quero só reler aqui, né? Repito que essas fantasias de prazer raramente são visualizadas mentalmente pelo sujeito. Somos nós, psicanalistas, que as deduzimos a partir da observação dos comportamentos infantis e, sobretudo, a partir da escuta de nossos analisandos adultos. Ok? Vamos desmistificar um pouco algumas coisas que a análise tem que promover e acontecer para então ela ter um efeito, né? Rosana, você pode citar algumas ferramentas questionáveis? Rosana, você me causa um problema, porque... Mas olha, eu digo assim, né? Aquilo tudo que não... que de alguma forma não está em concordância com o entendimento de inconsciente, né?
daquilo que o inconsciente ele provoca e gera na nossa existência, na nossa vida, né? Aquilo que não comunga com isso é questionável para a psicanálise, ok? Eu gostaria de citar algumas aqui, mas eu não serei assim, né? Enfim, antiético, ou sei lá o nome, ok? Mas em outro momento a gente fala sobre isso. Tá bom, gente? Bom, espero que tenha valido o nosso encontro de hoje. Estendemos um pouco mais por conta dos problemas aí com o Zoom, né? Mas que de alguma maneira tenha ajudado a gente aí no conhecimento e naquilo que, para a nossa análise e para o psicanalizar o outro, que tenha sido importante. Tá bom, gente? Nos vemos na terça-feira que vem, né? Você que está assistindo a aula gravada, nos vemos em algum dia, em algum horário. Tá bom? Fiquem bem, gente. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Até!